Amados irmãos, a paz do Senhor, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Caxias. Estou aqui para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nesse quarto trimestre de 2021. Nós estamos estudando o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo gentil para a Igreja de Cristo, e nessa lição de hoje, lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. O texto diz: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz ao céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 3 e 4. Verdade prática: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Temos as leituras diárias, que é muito importante que os irmãos possam fazer nas suas próprias casas, que vai nos também ajudar no entendimento da lição. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 9, de 1 a 9. Vamos ler. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E teve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. O objetivo geral do autor da lição para a lição esta lição número 3, é asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Objetivos específicos para cada ponto: 1. Apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus. 2. Relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E 3. Elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Então vamos para a introdução. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos maiores célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro Saulo respondeu com arrependimento e fé. Então nós estamos estudando a conversão de Saulo, como ela se deu, o que aconteceu. Primeiro nós vimos na primeira lição quem era Saulo, um homem que tinha cidadania judia, romana e conhecimento da cultura grega. As 3 culturas eram importantíssimas para que depois do seu chamado, da sua conversão e chamado, como nós vamos estudar na lição seguinte, hoje estamos na conversão, depois vamos ver a pregação, o chamado dele para ser apóstolo, seriam importantíssimos nisso que ia acontecer na sua vida. Então, Saulo, depois nós estamos na lição 2, ele perseguindo a igreja, e agora o momento da sua conversão, que se deu no momento de perseguição. Ele vinha com cartas, como vi aqui durante a lição, das autoridades judaicas para prender e levar presos cristãos que estavam em Damasco,
Damasco não era uma cidade de Israel, era a capital da Síria, mas como havia judeus dispersos por todos os lugares, ali também alguns dos judeus se converteram ao cristianismo, e ali ele foi buscar essas pessoas para levar preso. E no caminho, antes de chegar a Damasco, então ele tem um encontro com o Senhor, que muda radicalmente a sua vida, como ele diz aqui no final deste ponto. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma importante experiência sobrenatural. Nós vamos ver aqui cada ponto sobre isso. O Senhor tomou a iniciativa e Saulo se arrependeu e creu. Vamos ao primeiro ponto, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus, primeira subdivisão. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus o crucificado, a luz que ofuscou os seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto que o despojou do seu ego arrogante. Nesta visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Então, ele foi a Damasco para aprender, como nós dissemos na introdução, e foi surpreendido por um resplendor do céu, uma luz muito forte, mais que o sol do meio-dia, e ali ele caiu por terra. Apenas uma pequena colocação sem muita importância. Nenhum texto, há 3 textos em que Paulo, Lucas, na verdade, que foi o escritor de Atos, relata a conversão de Saulo. Está ali no capítulo 9, se não me engano, depois no capítulo 22, quando ele foi preso, e depois lá em 26, quando ele fala ao rei Agripa. Nenhum deles fala de cair do cavalo. Subentende-se que, se ele viajava de Jerusalém para Damasco, dificilmente ele estava viajando a pé, porque seria uma viagem muito longa para que ele viajasse a pé. Então, provavelmente, ele estava numa montaria, provavelmente um cavalo. Mas isso não é de grande importância. A Bíblia diz que ele caiu por terra. Ele não pôde suportar aquela visão. E aí ele ouviu essa voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o Senhor Jesus manifestou a ele com uma pergunta. Tratou ele pelo nome. O Senhor, a gente sempre fala aqui, Deus é um Deus de relacionamento. Mesmo com o pecador, sim, meu amado irmão, porque Deus não marcou alguns para ser salvo e outros para não ser salvos. O Senhor quer salvar todas as criaturas. Então ele chama por nome, ele chama as pessoas, a pessoa não quer, a pessoa não entende. Aí é o livre-arbítrio de escolher ou não. Saulo ouviu e escolheu servir ao Senhor. Foi a sua escolha querer fazer a vontade do Senhor. Então, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, ele tinha ido lá para quê? Ele tinha ido para prender, ele tinha ido para trazer manietados, atados, os cristãos de volta a Jerusalém. E o que aconteceu? Porque depois ele deu o próprio testemunho, escrevendo nas suas cartas, o Senhor Jesus ressurreto, que é essa parte muito importante. Eu ia até falar na introdução, e não falei, os pontos centrais do cristianismo, os momentos mais marcantes. Logicamente, o nascimento virginal de Cristo, a sua morte na cruz, importantíssimo, talvez a cruz o mais importante de todos, e a ressurreição de Jesus. E depois disso, pastor, logicamente, a descida do Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo no dia de Pentecoste, e talvez, não vamos colocar assim em ordem, 1, 2, 3, 4, 5, não tem essa ordem, todos os 4 são importantes, mas a conversão de Saulo foi importantíssima. E Jesus, ele pode começar a entender aí, porque o que ele não aceitava? Vimos na lição passada,
um homem que foi morto no madeiro ser o Messias. Mas agora esse homem que foi morto no madeiro, que os cristãos já proclamavam como Messias, aparece e fala com ele. Então ele entendeu, o Cristo estava vivo, ele não estava morto. Ele passou pelo madeiro, mas não ficou no madeiro. Então esse Cristo ressurreto despoja o ego arrogante. O ego é o eu acho, eu tenho essa convicção, aprendi dessa maneira, vou ensinar dessa maneira, e todos que são contrários a mim, pensamento eu vou perseguir, vou matar. Pastor, tem alguém que pensa diferente do Senhor? Sim, e eu penso diferente de outras pessoas no meio cristão. Vou persegui-los? Não. Vou tentar prendê-los? Não. Nós pensamos de forma diferente, mas se estamos sobre o mesmo sangue de Cristo na cruz, nós vamos seguir para o mesmo céu. Iremos encontrar com o mesmo Senhor. Denominação não salva, religião não salva. O que salva é ser alguém que teve a experiência de salvo, encontrou Jesus e virou agora um remido lavado no sangue do Cordeiro. Sob o ponto 2, a iniciativa de Jesus para transformar a mente salva. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente em sua direção. Então, ele teve uma surpresa. Ponto 1 fala disso aqui, né, sobre visão 1. Aquilo pegou de surpresa. E depois fala sobre a questão. Sobre o sucesso em Jerusalém, o efeito do sucesso de Jerusalém contra o seguidor de Jesus, então ele seguiu essa situação. Quando a gente viu semana passada na perseguição, foi interessante que ao estudar na igreja, eu estava na sede na lição passada, e o pastor Paulo ministrando a lição, ele chamou a atenção para uma parte muito importante. Saulo foi alguém que foi discípulo de Gamaliel, como um zeloso fariseu. Aprendeu tudo sobre a Torá. Mas o Gamaliel, antes de Saulo tomar esse protagonismo, aconteceu um fato em que os cristãos foram presos. Primeiro Pedro, João, aquela coisa. E aí ficou discutindo no sinédrio o que deveria ser feito. E Gamaliel disse para eles, olha, houve um homem lá, Teudas, não sei das contas, lá se levantou, fez um mutim e depois morreu. O outro lá também se levantou, fez um mutim e morreu. Alguns seguidores, um lá, 400 pessoas seguiram ele. Se esse negócio desses cristãos for alguma coisa humana, vai perecer, vai acabar. Alguém vai, esse Cristo aí que eles estão falando, morreu, daqui a pouco está todo mundo, acabou isso aí, não prega mais. Se isso for de Deus, cuidado para você não meter a mão nisso. E aí só falaram mais forte lá com os discípulos e mandaram eles não pregar mais, mas eles continuaram pregando. Gamaliel, ele não quis perseguir a igreja, ele foi bem na frente. Saulo, contanto não. Saulo, como diz a lição passada, a lição novamente nesse ponto fala, recebeu carta branca, autorização das autoridades judaicas para perseguir a igreja. Começou em Jerusalém. E aí tem um ponto muito importante para a gente ver aqui, meu amado irmão. Saulo, antes da sua conversão, contribuiu para que a igreja crescesse, para a igreja se expandisse. Como assim, pastor? Sim, meu amado irmão. Quando ele persegue a igreja que estava ali só em Jerusalém, e o Senhor tinha dito à igreja, sereis meus testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Era tudo ao mesmo tempo. Tinha que ser em Jerusalém, e na Judéia pregar, em Samaria pregar, em outras nações pregar. Eles não entenderam, ficaram presos, agarrados em Jerusalém e não saíram dali. Quando Saulo persegue em Jerusalém, eles saem. Filipe prega em Samaria, a cidade praticamente toda se converte, Pedro e Tiago vão lá, oram, as pessoas recebem batismo com o Espírito Santo, tem a questão do Simão o mágico, depois o Espírito leva Filipe até um caminho que estava deserto, aparece o eunuco da rainha de Candace, ele prega para aquele homem e a palavra começa a entrar na África através do eunuco. Então a igreja foi dispersa, os apóstolos ficaram em Jerusalém. E Saulo ficou contente com aquilo, conseguia alguma coisa, ele achava que estava sendo positivo naquilo.
Mas, quando ele viu que a igreja também foi para outros lugares, a igreja estava prosseguindo, então em Damasco também tem cristãos. É porque aqueles que foram expulsos de Jerusalém foram a Damasco e pregaram. E aí ele então vai a Damasco. Ele recebe essa carta branca para perseguir, mas aí então o Senhor tem essa experiência com ele impactante, como diz o texto aqui, fala, por causa dessa dureza do coração. E o autor diz aqui, sacudiu a parte física, psicológica e espiritual. Esses 3 pontos nós vamos ver no ponto 3 da lição. Aí nós vamos estudar detidamente como o Senhor agiu em cada um desses pontos da vida de Saulo. Vamos para a subdivisão 3 do ponto 1. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta de Efésios 2,8, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Na Epístola a Tito diz também, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 a 24. Ou seja, a graça é favor otorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo de sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. O Senhor aparece a ele como ressurreto. Saulo, Saulo, para quem me persegue? Quem é Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele se converte. Ele não se converteu lá quando Ananias orou, depois dele jejuar, acho que durante 3 dias, se não me engano, Ananias foi levado até ele, e ali orou, e ele foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. Ele se converte ali, porque Ananias já chama ele de irmão. Então, ele muda a sua vida, ele começa a buscar a direção de Deus. Ele foi salvo como? Pela graça. Você não é salvo por obras. Ah, pastor, mas eu não tenho que dizimar, eu não tenho que ofertar, eu não tenho que ir na igreja, eu não tenho que ajudar os doentes, as pessoas que têm mais necessidades. Enfim, eu não tenho que trabalhar para o Senhor, eu não tenho que ser um tocador na igreja, alguém que louva, alguém que prega, alguém que evangeliza. Tudo isso você tem que fazer, eu também tenho que fazer, mas não faço para galgar a minha salvação, para alcançar a minha salvação. Isso eu faço porque eu sou salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Eu aceitei a Cristo. E é bom entender e falar isso aqui. Nós somos arminianos, a Igreja Metodista Pentecostal tem essa visão sobre a certeza da salvação. Então, o que é isso? É livre-arbítrio. Você pode escolher servir ao Senhor ou não. Ah, pastor, mas então de manhã eu estou salvo, de tarde eu estou perdido, de noite eu estou salvo de novo? Não, meu amado irmão. Quando você aceita Jesus, teu nome está escrito no livro da vida, você se torna um salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Mas a Bíblia diz que você tem que perseverar até o fim para alcançar a sua salvação. Quem para no meio, quem desiste, quem não quer mais ser servo do Senhor, quem abandona os caminhos do Senhor e não volta, não se arrepende, pode se arrepender até no último momento da sua vida como ladrão na cruz. Mas aquele que conheceu a palavra e não voltou, e não quer mais, ou até aquele que não conheceu e não se arrependeu, essa pessoa irá para o inferno. Temos que falar isso, irá para o lago de fogo e enxofre. Agora, aquele que aceitou Jesus, perseverou, continuou, se firmou, se um momento se desviou, voltou, está com seu nome escrito no livro da vida e vai para o céu. O momento final de saber quem é salvo ou não é no tribunal do trono branco. Este é o momento final. E antes, para a igreja, o dia do arrebatamento, porque aqueles que teu nome está escrito no livro da vida, seu nome está escrito no livro da vida, será arrebatado para o céu, estará com o Senhor para sempre e não correrá mais nenhum risco. Ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Temos que entender, favor imerecido. Quando Paulo escreve aos Romanos, diz, todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Esses que ainda não aceitaram a Cristo, todos. Mas o Senhor nos justifica gratuitamente pela graça. É o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, a graça é a favor otorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo de sua ira. Agora, a conversão de Saulo não foi um convencimento intelectual. Alguém mostrou intelectualmente, mostrou
tratados teológicos, doutrinários, dogmáticos, que fez com que Saulo se convertesse, com experiência no interior. Porque quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E aí a gente conhece a Jesus, entende que nós somos pecadores, que Ele é o único que pode perdoar nossos pecados, então aceitamos como o único e eterno Salvador de nossas vidas. E a partir daí nós vamos dar frutos, porque estamos ligados na videira, como diz João, capítulo de número 15. Então, vamos trabalhar como aconteceu na vida de Saulo. Ele confessou que Jesus era o Senhor. E a Bíblia diz que um dia, não para a salvação, mas todos vão ter que confessar que Jesus é o Senhor, se dobrar diante dele. Vamos lá, meu amado irmão. Esse foi o primeiro vídeo do nosso estudo, dessa lição de número 3. Sempre nós procuramos gravar 2 vídeos. Algumas vezes temos alguns problemas e gravamos 3 vídeos. Tem uma vez aí até que eu gravei 4 vídeos que eu tive problema. Mas dessa vez, se Deus quiser, serão apenas 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo estudamos a introdução e o ponto 1. No segundo vídeo estaremos estudando o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão desta lição abençoada.